estudando biologia para o Enem por meio das competências e habilidades. Então você precisa entender como é que o Enem funciona e como ele é montado. Então, para isso, você precisa estudar pelas habilidades e pelas competências. E eu quero te mostrar isso para você entender na prática como o Enem estrutura suas questões, levando em consideração quase que ao pé da letra as suas habilidades e as competências também na prova de natureza. Então, sem mais delongas, eu já quero trazer você aqui para o nosso maravilhoso slide. Eu quero que você perceba a realidade do que a gente tem aqui, certo? Então, olha só, hoje a gente vai trabalhar aqui, opa, deu um bug aí na minha câmera, mas já deu certo. A gente vai trabalhar especificamente com o que? Nós vamos trabalhar aqui com a parte da competência 5. A competência que vai tratar sobre aqui, ó, entender os métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Então a competência é muito clara. Eu preciso estar aqui sendo conhecedor dos métodos e procedimentos em primeira instância, e eles são próprios das ciências naturais e são aplicáveis em contextos. Então, essa palavra-chave aqui, ela remete muito ao Enem e a forma como ele é montado e a forma como ele cobra isso de você. Por quê? O Enem, especialmente biologia, é aplicação pura. A gente tem a aplicação das realidades, dos fenômenos naturais em realidades objetivas e testáveis, como a gente tem na nossa vida ao longo do nosso dia a dia. E eu quero trabalhar com essa questão que a gente vai olhar aqui, a habilidade número 17. Olha só, essa habilidade ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar com relacionar informações que são apresentadas em diferentes formas de linguagem. E aí ele coloca embaixo, e representação usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas, como texto discursivo. Então a gente tem enunciados que falam sobre técnicas específicas aí das ciências naturais. A gente vai falar sobre gráficos, tabelas e relações matemáticas ou linguagem simbólica. No caso de biologia, essa linguagem simbólica e a relação matemática ela vai ficar muito mais restrita a alguns conteúdos que envolvem contas específicas. Mas, especialmente, tabelas, gráficos e textos discursivos são representações ou formas de linguagem muito claras que são utilizadas dentro das questões de biologia para representar determinadas coisas. E é exatamente o que eu quero mostrar para você com essa questão. Uma questão que está puramente alinhada com a habilidade número 17. Ela vai trazer uma linguagem representativa gráfica que vai te contar uma história com esse gráfico e a partir dele você consegue inferir uma determinada resposta. Então veja só. Primeiro eu tenho aqui, antes de chegar, né, propriamente dito, no nosso gráfico, nós temos um enunciado específico aqui que eu queria trabalhar com você separadamente, tá bom? Então olha só. O que é que esse enunciado vai nos dizer? Em 2002 foi publicado um artigo científico em que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais, tá? De sapos machos expostos à atrazina. Então eles estavam sendo expostos aqui, ó, a uma substância nociva, né? Então a um herbicida, com um desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Então as características sexuais primárias e secundárias, tá, relacionadas com o macho, elas eram prejudicadas quando ele estava em contato com este herbicida, com este material tóxico no meio. Então vamos lá. Ó. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. Então, o aparelho sexual acabava desenvolvendo ambos, né, dentro desse mesmo indivíduo, e a gente tinha uma desmasculinização da laringe. Lembra que o canto, a vocalização dos sapos, ela vai ser utilizada como comportamento reprodutivo para a atração de fêmeas. E nessa situação, o que, é que está acontecendo? Uma desmasculinização da laringe vai prejudicar essa atração de fêmeas, tá? O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com outros machos e fêmeas que não foram expostos, que são aí os grupos controle, tá? Os resultados podem ser vistos na figura. Então veja, se a gente volta aqui para a nossa maravilhosa competência e habilidade que a gente tem aqui, ó, em cima, o que ele está falando? A habilidade requer de você relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem, tá certo? Que são representações usadas nas ciências, física, química e biológica,
e como texto discursivo, gráfico ou tabela. Então ele está falando aqui, ó, eu consigo relacionar essas informações com a linguagem que foi posta e eu consigo responder essa questão. Então, olha só, ele contou uma história para mim. Então, eu tenho primeiro a linguagem discursiva aqui. Ele trouxe um discurso. Eu tenho aqui sapos que estão sofrendo um prejuízo das suas características sexuais e reprodutivas por causa da presença de um herbicida, ou seja, da presença de um material tóxico que acaba gerando um problema para este grupo de animais. Beleza? Então, o texto discursivo está trazendo isso. E ele percebe que isso está associado com uma condição de concentração hormonal que, quando comparada com machos e fêmeas que não estão em contato com esses materiais, ou seja, machos e fêmeas controle, a gente vê que realmente a condição ela é anômala. Então, veja só, agora a gente pega esse texto discursivo e chega propriamente dito na nossa representação gráfica, e aí é onde as coisas ganham forma aqui pra gente, ó. Então, perceba o seguinte, o que é que ele está dizendo com isso tudo? Primeiro, ele está dizendo que os machos expostos à atrazina, tá? Quando eles são expostos à atrazina, eles vão apresentar uma concentração desse hormônio que ela chega a ser menor do que a concentração de fêmeas que não têm contato com isso. Então, ó, no macho normal, essa concentração é altíssima. E numa fêmea normal, a concentração que ela tem desse hormônio, que nem é tão característico nela, ainda é mais alta do que a quantidade de hormônio nesses machos que são, de fato, afetados pela atrazina. Então, o que ele está mostrando aqui é um hormônio que está presente tanto em machos quanto em fêmeas, em condições normais, só que a concentração nos machos ela é muito mais alta do que nas fêmeas, e que as pessoas, os sapos afetados, eles têm uma concentração que chega a ser menor do que o normal das mulheres, das fêmeas, né? Que são aí também, que já são muito baixas, tá? Que já é muito baixa a concentração. Me embananei todinho aqui. Então, a concentração dos machos expostos à atrazina chega a ser tão baixa que é menor do que a das fêmeas, que já apresentam uma concentração baixa no âmbito normal, bem mais baixa do que a dos machos, quando a gente compara esses dois grupos controle aqui, certo? Então, vamos lá para o nosso comando da questão, olha só. Então, chega aqui comigo para o comando da questão. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil agora da gente responder. Ó. Com base nas informações do texto, então, com base na representação do texto discursivo, é uma forma de linguagem das ciências, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Então, eu tenho que fazer uma correlação tanto da parte discursiva quanto da parte gráfica. Então, quando eu olho para esse todo, qual é desses 5 um hormônio que está presente nos dois sexos aí, tá? Mas que é muito mais alto nos machos do que nas fêmeas e que provavelmente está num nível tão baixo que ele fica abaixo do nível normal para as fêmeas quando o sapo é exposto a esse composto tóxico. Então, não estou falando do estrogênio, porque o estrogênio tem uma concentração bem maior nas fêmeas do que nos machos em concentrações normais. Eu não estou falando aqui dos feromônios, porque os feromônios seriam aí substâncias químicas odoríferas que são liberadas no meio para favorecer esse processo de atração, só que o feromônio ele é específico daquele sexo. Então, o macho libera um feromônio específico para a fêmea perceber e ser atraída por ele. Então não faz sentido eu dizer que isso também está presente na fêmea, porque senão uma fêmea ia atrair a outra, concorda? Então não faz sentido. Não estou falando da somatotrofina, porque a somatotrofina é o hormônio do crescimento, e a gente não está falando aqui de crescimento, e sim de características sexuais. E o hormônio folículo estimulante, ele não vai estar relacionado com a caracterização primária e secundária. Ele está relacionado com o amadurecimento e a gametogênese, ou seja, a formação de gametas, o amadurecimento e a formação dos gametas, tá bom? Então não tem a ver com as características sexuais secundárias. Por isso, a gente só poderia ter como resposta aqui, ó, a testosterona. Lembrando que tanto machos quanto fêmeas vão apresentar testosterona, só que em concentrações distintas. E o que ele está mostrando graficamente é que um sapo afetado pela atrazina, que é esse herbicida tóxico, tem uma concentração de testosterona tão baixa que ela chega a ser menor do que a concentração normal para as fêmeas, que já é muito baixa em relação aos machos.
É essa a leitura que a gente consegue ter a partir das informações listadas aqui para gente nessa questão. Então, concomitantemente a isso, a gente consegue visualizar aqui muito bem cobrada essa habilidade 17, fazendo parte aí dessa competência número 5. Então, estudar o Enem como ele é montado, entender a cabeça dessa prova é exatamente o que você precisa para ter um estudo voltado para algo que vai te conferir mais acertos. Então, perceba, essa habilidade que eu te entreguei aqui não vai te ajudar só a resolver essa questão. Eu não estou resolvendo uma questão com você, eu estou resolvendo aqui uma habilidade, eu estou te entregando essa habilidade. E agora, toda e qualquer questão de biologia que tiver um panorama como esse, de representação gráfica, de nomenclatura de texto discursivo, você vai conseguir ter um olhar diferenciado para interpretar essa questão e chegar na sua resposta. Então perceba que essa é uma habilidade que você precisa desenvolver. E nada melhor do que ter uma plataforma montada dessa forma para te ajudar a desenvolver esse tipo de habilidade, né? Então, se você quiser fazer isso com quem estuda da forma que o Enem é feito, você precisa chegar na M Academy. Você precisa estar aqui com a gente, tá? Então eu quero fazer isso logo, eu quero te entregar 15 dias. 15 dias de graça para você acessar a nossa plataforma e ver que tudo está montado e estruturado dessa forma, com base nas habilidades e competências que você precisa desenvolver para ir bem nessa prova. Então isso aqui não é marketing vazio, nada não. Eu quero te entregar de graça para você ver que tem um jeito de estudar da forma certa e você vai estar aqui comigo até o seu 15 de 15 em biologia, porque esse é o nosso objetivo, beleza? Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!